Boa noite, a paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos. Eu venho aqui mais uma vez com uma última mensagem desse ano que está se findando. São no momento exatos 21 horas e 40 minutos. Daqui a cerca de 3 horas, o ano de 2019 se finda, dando início ao novo ano, 2020. E eu queria deixar uma mensagem de alerta, de orientação para os amados irmãos e para as amadas irmãs, para o povo de Deus, e quem porventura não for cristão, seguindo qualquer outro tipo de religião, possa também estar atento a este alerta. Como sempre acontece ao findar um ano para entrar o outro, eu vejo tanta gente, principalmente no meio cristão, fazendo tantos projetos financeiros, de conquistas, de bênçãos, de vitórias, tantas coisas que me perdoem o que eu vou falar, me perdoem mesmo, que não alegram muito ao coração de Deus, principalmente nesses últimos tempos, que a própria palavra de Deus ela diz que viriam tempos tenebrosos, terríveis. No livro de Ezequiel, capítulo 7, cujo tema desse capítulo é: o fim vem. Eu vou recitá-lo, que é para vocês verem o tamanho da necessidade dos dias de hoje, desses dias que precedem, que haverá de começar daqui a poucas horas, o que realmente está para acontecer. Apesar deste capítulo, deste livro, deste profeta ter sido escrito no Antigo Testamento, mas a palavra de Deus ela diz que passará o céu, passará a terra, mas a palavra de Deus ela não passará, pelo contrário, ela se renovará para um alerta futuro. Porque da mesma forma que o Senhor falou lá atrás, há cerca de 3.000 anos atrás, a mesma palavra Ele fala nos dias de hoje. E o tema do capítulo 7 do livro de Ezequiel é: o fim vem. O fim vem. E diz assim o profeta Ezequiel: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: o mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem.
despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti. E cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. A violência se levantou em vara de impiedade. Nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, nem haverá lamentação por eles. Vem o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegre, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles. Porque o que vende não tomará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão. Nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Tocaram a trombeta e tudo prepararam, mas não há quem vá à peleja, porque sobre toda a sua multidão está a minha ardente ira. Fora está a espada, e dentro a peste e a fome. O que estiver no campo morrerá a espada, e o que estiver na cidade, a fome e a peste o consumirão. E só escaparão os que dele se escaparem, mas estarão pelos montes, como pomba dos vales, todos gemendos, cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão, e todos os joelhos destilarão águas. E se cingirão de panos de saco, e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre toda a sua cabeça calva. A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isso foi o tropeço da sua maldade. E a glória do seu ornamento, ele a pôs em magnificência, mas fizeram pela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso, eu a tornei para eles como uma coisa imunda, e será entregue na mão dos estranhos por presa, e os ímpios da terra por despojo, e a profanarão. E desviarei deles o rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e a possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, porém não há nenhuma. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciões o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho, lhes farei com que os seus juízos os julgarei, e saberão que eu sou o Senhor. É muito triste saber que, lamentavelmente, os falsos pastores, com as suas falsas igrejas, com seus falsos evangelhos, ajuntam falsos crentes. O mundo está de perna para o ar.
o meu adversário, o teu adversário, o nosso adversário, está pronto para implantar o seu governo aqui nesta terra. Nesses anos promissores, eu quero acreditar que nesses próximos 2, 3 anos, será um grande preparo para o sistema colocar o governo do anticristo sobre a face da terra. E mais uma vez, esses homens que se dizem sacerdotes, líderes religiosos, mais uma vez, findando este ano, mentiram, estarão continuando a mentir, enganaram e continuarão enganando a quem lhes ouve, ou seja, as suas ovelhas, com promessas de vitórias, de conquistas, de bênçãos, fazendo com que o coração do crente, que hoje já não é nem mais crente, hoje já não existe mais o cristão, hoje já não existe mais o discípulo, hoje já não existe mais o filho, hoje já não existe mais o servo, hoje já não existe mais o amigo. O que existe hoje dentro da igreja são evangélicos. Eu vejo todas essas palavras na Bíblia. Eu vejo a palavra discípulo. O Senhor Jesus Cristo chama 12 homens no meio de uma multidão e os chama de discípulos. No livro de João, o Senhor diz que antes de aceitarmos a Ele, somos criação. Depois que o aceitamos, nos tornamos filhos. E Ele enxerga que filho é pouco e nos chama de servos. E filho e servo também Ele enxerga que é pouco e nos chama de amigos. No livro de Atos, ali em Antioquia, os apóstolos foram enxergados pela primeira vez como cristãos. No livro de Tiago, capítulo 2, o jovem pastor Tiago nos enxerga como crentes. Mas eu não vejo em nenhum momento as escrituras sagradas vendo ou enxergando alguém como um evangélico. O ser evangélico é uma criação do homem. E a igreja do Senhor na face da terra está enferma, está doente por causa dos tais chamados evangélicos. Os evangélicos assassinaram a cruz do Senhor Jesus Cristo. Os evangélicos assassinaram a igreja de Atos dos Apóstolos. Porque a cruz, ela não é associada ao mundo. A igreja de Atos não é associada ao mundo. Mas, lamentavelmente, os evangélicos andam lado a lado com o mundo. Andam de mãos dadas com o mundo, aceitam tudo que o mundo assim coloca diante de seus olhos. Foram os evangélicos que permitiram que o mundo entrasse dentro da igreja. Jesus Cristo não aceitou o mundo, ele aceitou o pecador. A igreja de Atos não aceitou que o mundo entrasse dentro dela. Pelo contrário, ela saiu de dentro da igreja para ganhar o mundo. E uma vez ganho o mundo, trouxe o pecador para dentro da igreja de Atos. Mas em nenhum momento nós vemos o mundo dentro da igreja, ou o mundo na cruz de Cristo. Meu Deus! No livro de Ezequiel também, no capítulo 21, fala a respeito à espada do Senhor. E diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirija o rosto contra Jerusalém, e derrama as tuas palavras contra os santuários,
e profetiza contra a terra de Israel. Veja bem o que o Senhor, a ordem que o Senhor, prestem atenção, a ordem que o Senhor dá para o profeta Ezequiel. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o seu rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra, não é a favor, é contra os santuários, e profetiza contra a terra de Israel. O Senhor dá uma ordem, dá uma missão para o profeta Ezequiel, para ele exortar a igreja profana, a igreja mentirosa, a igreja de fariseus, a igreja de falsos líderes, de falsos membros, que praticavam um falso evangelho, uma falsa palavra. Jerusalém aqui é o povo de Deus, santuário é a igreja. Deus está irado com o seu povo na face da terra. Muito irado. E diz a terra de Israel: assim diz o Senhor: eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei do meio de ti tanto o justo como o ímpio. A ira do Senhor não é apenas contra o ímpio, com aquele que está fora da casa de Deus, principalmente com aquele que está dentro da casa de Deus. Porque os cristãos de hoje não dão testemunho de cristãos. Nós temos cerca de 50 milhões de cristãos no Brasil. Olha os escândalos que atravessam a nossa nação. Escândalos principalmente dentro da igreja. Corrupção dentro da igreja. Lavagem de dinheiro dentro da igreja. Líderes espirituais, líderes religiosos, pastores lavando dinheiro do tráfico de droga, lavando dinheiro de corrupção política. Deus está irado com a sua igreja. Por isso que hei de exterminar do meio de ti o justo e o ímpio. A minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. Ou seja, em todo o globo terrestre. Nada haverá de passar desapercebido aos olhos de Deus, como não tem passado, como nunca passou. E mais uma vez, findando-se um ano, e o crente buscando para 2020 ganhos materiais, conquistas, quando a própria palavra de Deus ela diz que nós estaremos vivendo dias tenebrosos, terríveis. O dia do Senhor está às portas. O dia do Senhor está às portas. Mas antes desse dia do Senhor, um advento não tão grande quanto o arrebatamento do povo de Deus, mas não deixará de ser um advento, que será a colocação do governo do anticristo na face da terra. A partir desse ano que se começa 2020, o sistema globalizado, os senhores do mundo estarão preparando o cenário para o governo do anticristo. E os crentes, os cristãos, continuam preocupados com ganhos, com conquistas, com vitórias,
mas não estão se preocupando com o que verdadeiramente está para acontecer. Mas lógico que eles não vão se preocupar, porque os pastores hoje não estão preocupados em preparar as suas ovelhas para o que está para acontecer. Não é viável a eles pregar sobre o inferno dentro das suas igrejas, pregar sobre o diabo dentro das suas igrejas, pregar sobre o anticristo dentro das suas igrejas. Não é viável, porque se os pastores de hoje pregarem esse assunto, esse tema dentro das igrejas, ninguém vai ficar dentro da igreja. Os pastores hoje querem uma igreja inchada. Eles querem uma igreja cheia de pessoas. Mas do que adianta ter uma igreja cheia de pessoas, se essa mesma igreja que está cheia de pessoas está vazia de Deus? Do que adianta ter 1000 pessoas dentro da igreja, se possivelmente vier a ter um arrebatamento, apenas 10 sobe, 990 fica? Do que adianta? Inclusive o líder dessa igreja, com todo o seu corpo ministerial. Em que você tem baseado a sua vida cristã? Quem é Yeshua HaMashiach, ou seja, quem é Jesus Cristo para você? As Escrituras Sagradas, ela tem qual poder de força na tua vida? Quem é Deus para você? O que é a Bíblia para você? O que é a palavra de Deus para você? Será que as tuas preocupações para 2020, 2021, 2023 serão as mesmas preocupações que você teve nesse ano 2019 e os anos anteriores? Buscas materiais? Revelações? Tantas outras coisas mais? Mas aonde está a palavra? É como quando o eunuco caminhava para ir para uma festa em Jerusalém, montado na sua carruagem. O Espírito Santo de Deus ali leva o evangelista Filipe para uma grande obra. E ele vê ali um eunuco sentado na carruagem, lendo uma mensagem. E a passagem que o eunuco lia era a respeito lá de Isaías, que falava sobre o Cordeiro. E o eunuco pergunta para Filipe: esse homem fala de quem? Ele fala de si mesmo ou fala de uma outra pessoa? E Filipe pergunta: você entende o que você está lendo? E o eunuco responde: como eu posso ler se não há quem me ensine? Os pastores hoje não estão ensinando o verdadeiro evangelho. Os líderes religiosos e espirituais hoje não estão pregando o evangelho da cruz. Eles estão pregando um falso evangelho, um evangelho mentiroso, um evangelho enganador, onde não está levando ninguém a lugar nenhum. A igreja está cheia de promiscuidade, a igreja está cheia de mentiras, está cheia de engano, cheia de prostituição, cheia de falsos valores. Meu Deus, o que você espera de 2020? O que você busca para 2020, para esses anos que estão para acontecer? E se hoje, prestem atenção, e se hoje te pedir a tua alma, o que tu tens para apresentar? Nós, como igreja, querendo você ou eu ou não, querendo o ser humano ou não, nós vamos passar. A igreja, a raça humana, ela vai passar pelo período da tribulação. Querendo o homem ou não, nós vamos passar. E esse ano de 2020, que começa daqui a poucas horas,
É apenas o preparo para o governo do anticristo. Quando ele implantar 100% do seu governo aqui na terra, aquele que não adorá-lo como Senhor de sua vida vai padecer dores. Muitas dores. Você está preparado para sentir dores? Você tem se preparado? Será que antes de chegar à meia-noite para zerar o relógio para começar um novo ano, quando você possivelmente prostrar o seu joelho, eu quero acreditar que você não vai estar de joelho prostrado. Eu quero acreditar que você vai estar em meio a uma bagunça. Me perdoe. No meio da família, brindando com guloseimas, em alguns lares, bebedeiras, em outros, mesmo que não tenha uma bebida alcoólica, mas tem um refrigerante, tem um pratinho daqui, tem um pratinho dali, se abraçando. Mas, e Cristo fica onde nessa história? Aonde fica Deus nesse momento? Aonde fica a tua vida espiritual nesse momento? Meu Deus, prepara-se, prepara-te, ó Israel. A espada do Senhor está desembainhada para tocar não somente o ímpio, mas também o justo. E quando o Senhor fala aqui através da vida de Ezequiel, justo, esse justo é cristão. E eu quero acreditar que vai padecer muito mais cristão do que ímpio. Porque o Senhor fala ali a uma das igrejas da Ásia: quem dera que tu fosse frio, porque tu és morno, não é quente, vomitar-te-ei da minha presença. Como está a tua temperatura diante de Deus? Tu és frio? Tu és morno? Ou tu és quente? Prepara-te, ó Israel, porque a espada do Senhor está desembainhada. Deus não vai poupar, não é somente os ímpios, não. Principalmente os justos. É o próprio apóstolo Pedro que fala em 1 Pedro 4,17. Que se comece o juízo dentro da casa de Deus. Em Ezequiel 9 a mesma coisa. Que se comece o juízo, o julgamento dentro do santuário. E não poupe ninguém. Não poupe as crianças, não poupe os jovens, não poupe os adultos, não poupe os anciões, nem tampouco poupe o gado. Assim diz o Senhor. Prepara-te, ó Israel, porque o fim está próximo e a espada do Senhor está desembainhada. A partir desse ano que se começa-se um novo ciclo na face da terra. É a preparação do governo do anticristo. A todas as igrejas da Ásia, o apóstolo João, ele escreve algo muito sério. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. No capítulo 2 de Apocalipse, no verso 7, no verso 11, no verso 17, no verso 29. E neste mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 3, no verso 6, no verso 13 e no verso 22. Prepara-te, ó Israel. O fim está próximo. Mais próximo
do que alguns anos atrás. E a espada do Senhor está desembainhada. Pense muito bem naquilo que tu vai pedir, naquilo que tu está pedindo para esse ano que se inicia. Vais continuar pedindo as coisas deste mundo? Ou vai acordar e começar a pedir as coisas do céu? Que o Senhor Jesus Cristo assim vos abençoe. Que você tenha um ano mais coerente do que todos os anos que você viveu. Não coloque seu coração nas coisas desse mundo. Não coloque seu coração neste mundo. O próprio pastor Tiago, ele diz que aquele que é amigo desse mundo, automaticamente se constitui inimigo de Deus. E aonde estiver o seu coração, ali também haverá de estar o seu tesouro. Que Jesus Cristo abençoe vossa vida, que Jesus Cristo abençoe a vossa casa. Uma boa virada de ano. Fiquem com Deus. Shalom Adonai.